Quem sou eu para que o Rei dos Reis salvasse a mim? Em pecados perdido andei, mas achei... Olá, meus irmãos. Inicialmente eu gostaria que você, por gentileza, deixasse o seu like, o seu comentário, bem como inscreva-se em nosso canal e ative o sininho a fim de receber todas as nossas notificações. Dando sequência à nossa exposição sobre predestinação e eleição, no vídeo anterior nós fizemos uma análise do que seria a expressão aos que de antemão conheceu, usada por Paulo em Romanos 8 e 29, não é? E para esta oportunidade eu gostaria de concentrar-me na segunda palavra-chave que aparece no texto. Paulo diz assim: aos que de antemão conheceu, a estes também predestinou. Algumas pessoas pintam caricaturas do calvinismo que não se harmoniza com o calvinismo bíblico e histórico, ok? E fazem estas caricaturas tão somente pela sua ignorância, pela falta de conhecimento que estas pessoas têm acerca do calvinismo. Simplesmente porque ouviram alguém falar, não é? Um pastor, um teólogo, e portanto eles apenas absorveram e passaram esta informação a outrem sem nunca analisar de fato. É o que eu sempre chamo a síndrome do papagaio, não é? As pessoas ouvem e repassam o que ouvem, mas nunca fizeram uma análise para saber se de fato esta é a posição. Uma das caricaturas que pintam no calvinismo é dizer que no calvinismo Deus predestina um para ir para o céu e outro para ir para o inferno. Esta caricatura não se harmoniza com o calvinismo bíblico de fato. O calvinismo bíblico não ensina isso. A questão da predestinação, a expressão predestinação, que é de fato uma expressão bíblica, ela aparece nas Escrituras. Todavia, sempre quando ela aparece no contexto bíblico, refere-se a salvos, refere-se a eleitos. Nunca vemos essa expressão predestinação referindo-se aos ímpios, aos réprobos, isto é, aos reprovados. Esta expressão predestinação, quando aparece no ensino bíblico, refere-se tão somente aos salvos, aos eleitos do Pai. Predestinação significa que foram predestinados para a vida eterna. Deus os predestinou antes da fundação do mundo e os conheceu, os amou, conforme vimos no vídeo anterior. Portanto, dentro do calvinismo existe uma expressão que os puritanos, que foram teólogos do século XVIII, né, afirmaram e usaram a expressão preteridos, que traz a ideia de abandonados, deixados para trás, deixados para que sigam o seu curso que já estavam andando, né? Ou seja, o próprio inferno. Portanto, Deus não predestinou ninguém para ir para o inferno. Ele predestinou apenas para a salvação. Os réprobos, ele apenas os pré-ordenou, né? Eles são preteridos, porque escolheram de fato, como toda a raça humana, inclusive os eleitos, escolheram a morte, escolheram o inferno. Portanto, Deus os abandonou, os deixou seguindo o seu próprio curso. Devemos corrigir esta caricatura errônea e equivocada que fazem acerca do calvinismo. O interessante é que predestinação é uma expressão que aparece nas Escrituras não simplesmente apontando especificamente para eleição ou predestinação de pessoas, mas a Bíblia também fala sobre predestinação de nações, conforme Deuteronômio 7, 7 e 8, Deus predestinou Israel do meio de tantas outras nações pagãs, ímpias que haviam ali. Deus predestinou
escolheu, salvou Israel, e a resposta bíblica foi não porque eles eram mais numerosos do que outros povos, porque de fato não eram, mas simplesmente porque Deus os amou. A Bíblia também fala, em segundo lugar, sobre a predestinação de pessoas que já nascem com habilidades específicas, conforme Efésios 4:11, não é? Talentos delegados pelo próprio Deus a pessoas, sendo elas eleitas ou não eleitas. A Bíblia também fala, em terceiro lugar, sobre predestinação de anjos eleitos, e Paulo deixa claro e explícito em 1 de Timóteo 5:21. E a Bíblia também fala sobre predestinação de pessoas, conforme Romanos 8, Romanos 9, não é? E outros ensinos exarados da palavra de Deus. Portanto, a predestinação bíblica não se limita apenas às pessoas, mas é um termo e um assunto muito abrangente na teologia bíblica. O interessante é observarmos que as pessoas que são antagônicas ao ensino da predestinação e têm dificuldade quanto a isso, o interessante é que a predestinação não é um assunto complexo, difícil, não. A predestinação é um ensino fácil das Escrituras. Até mesmo uma criança pode entendê-la, compreendê-la e absorvê-la. A predestinação não é um assunto complexo. A predestinação não é difícil de entender. A predestinação é difícil de aceitar. Ok? Agora vejam bem, as pessoas têm dificuldade de aceitar a predestinação conforme eu acabei de lhes apresentar. Mas as mesmas pessoas não têm dificuldade de aceitar e de entender que Deus predestinou o patriarca Abraão, tirou do meio do paganismo de Ur dos Caldeus e deixou o resto para sempre no paganismo. Essas mesmas pessoas que têm dificuldade com a predestinação não têm dificuldade com a escolha de Deus no patriarca Abraão. Ele tirou Abraão de Ur dos Caldeus, tirou Abraão do paganismo. Contudo, deixou o resto, inclusive os seus familiares, no paganismo. E escolheu e separou apenas Abraão. É interessante nós atentarmos para este detalhe. Agora note, meus irmãos, porque algumas pessoas entendem que Deus predestinou com base na fé antevista. O problema é que a Bíblia Sagrada fala que a fé é um dom de Deus. A fé não é um produto da mente ou do esforço humano. A fé, segundo a Bíblia, é de fato um dom de Deus. O texto clássico é Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, a fé é um dom de Deus, não é algo resultado da vontade humana. Outros textos que poderia lê-los, mas depois eu gostaria que você os verificasse com bastante atenção, aonde mostra com clareza que a fé é algo resultado da graça soberana de Deus. Leia, por favor, em sua casa, textos como o Evangelho segundo João, capítulo 4, verso de número 10, bem como capítulo 16, verso de número 8, o livro dos Atos, capítulo 11, versos de números 17 e 8, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso de número 29, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso de número 25, a carta a Tito, capítulo 3, verso de número 5, a segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 1, enfim, são textos que mostram com clareza que a fé é o resultado da vontade de Deus e não da vontade humana. Agora, ponderem, algumas pessoas entendem que isto seria injustiça da parte de Deus, né? Ele predestinar apenas alguns e pré-ordenar outros, não é? E algumas pessoas têm dificuldade de entender, só que as mesmas pessoas defendem que Deus predestinou porque anteviu a fé. Agora note, isto sim seria incoerência, isto sim seria injustiça. Porque ponderem, meus irmãos, e verifiquem, há pessoas que têm uma fé extraordinária, fora do comum, que outras pessoas não têm. Algumas pessoas, quando vêm ao mundo, são mais céticas do que as outras. Outras, contudo, têm uma fé fenomenal, são
crentes para derreter. Isto sim seria injustiça. Outras pessoas têm muita fé, enquanto outras não têm. Em segundo lugar, meus irmãos, alguns também dizem que Deus predestinou não somente porque anteviu a fé, mas com base em suas obras, não é? E eu penso que também nisto seria injustiça. Por quê? Porque algumas pessoas herdaram temperamentos mais amorosos do que outras pessoas. Veja bem, uma pessoa que nasceu em um lar onde recebeu todo o amor, todo o carinho pelos seus pais, onde tinha tudo do bom e do melhor, a probabilidade, a chance é muito maior de ela ser uma pessoa boa e que tenha um amor, uma compaixão maior pelo próximo do que aquela pessoa que nasceu em um lar onde tinha um relacionamento ruim com seus pais, era maltratado, nasceu em um lar e uma família desestruturada e assim por diante. Eu sei que isso não é regra, mas a probabilidade é muito grande daquele filho que nasceu em um lar onde recebeu todo o carinho do pai, onde tinha sempre do bom e do melhor. A chance é muito grande de, na fase adulta, ele ajudar as pessoas. Portanto, se Deus elege com base nas obras, isto sim seria injustiça, porque muitas pessoas que não tenham boas ações hoje é porque é um reflexo do passado, de como toda a sua infância foi desenvolvida e nasceu, ou melhor, cresceu, se desenvolveu com traumas, com ódio, com repugnância das outras pessoas. Isto sim seria injustiça se Deus elegesse com base nas obras. Portanto, meus irmãos, Deus elege e Deus predestina com base simplesmente no seu amor. Não porque anteviu a fé, tampouco por causa das boas obras. É muito simples, meus irmãos. Se porventura você der um coxo de cereais ou de verduras para um leão, que é um animal carnívoro, ele obviamente não comerá. Você vai levar até ele um coxo de cereais ou de verduras e, obviamente, se ele quiser, ele pode comer, ele pode devorar em instantes tudo aquilo. Todavia, ele não quer. Por quê? Porque a sua natureza pende para carne. Ele é um animal que se alimenta de carne, ele é carnívoro. Da mesma forma, meus irmãos, é o homem não regenerado, morto em Adão. Ele não quer Cristo. O salmista diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Jesus chega no Evangelho segundo João, capítulo 6, e disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Contudo, o homem não regenerado não quer este pão. Ele não quer provar e ver que o Senhor é bom, porque a sua natureza adâmica, corrupta e depravada pelo pecado, quer os prazeres e as vontades da sua carne. Deus os predestinou com base no seu amor. Simplesmente com seu amor, sua graça e pela sua abundante e maravilhosa graça. Ok?